Olá, tudo bem? O Alerta Crente cumprimenta a todos com a paz de nosso Deus. Amém. Bíblia Sagrada. Livro de Êxodo. Parte 4. Este livro é o segundo do Velho Testamento, com 40 capítulos. Traduzindo e corrigido por João Ferreira de Almeida. Capítulo 31. Este capítulo contém 18 versículos. Vamos ouvir do versículo 1 aos versículo 18. Os artífices da obra do tabernáculo. 1. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: 2. Eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. 3. E o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, e de entendimento, e de ciência em todo o artifício. 4. Para inventar invenções, e trabalhar em ouro, e em prata, e em cobre. 5. E em lavramento de pedras para engastar, e em artifício de madeira, para trabalhar em todo lavor. 6. E eis que eu tenho posto com ele a Oliabe, filho de Aisamaque, da tribo de Deatil, e tenho dado sabedoria ao coração de todo aquele que é sábio de coração, para que façam tudo o que te tenho ordenado. 7. A saber, a tenda da congregação, e a arca do testemunho, e o propiciatório que estará sobre ela, e todos os móveis da tenda. 8. E a mesa com os seus utensílios, e o castiçal puro com todos os seus utensílios, e o altar do incenso. 9. E o altar do holocausto com todos os seus utensílios e a pia com a sua base. 10. E as vestes do ministério, e as vestes santas de Arão, o sacerdote, e as vestes de seus filhos para administrarem o sacerdócio. 11. E o azeite da unção e o incenso aromático para o santuário, farão conforme tudo que te tenho mandado. O sábado santo e as 2 tábuas do testemunho. 12. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: 13. Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: certamente guardareis meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor, que vos santifica. 14. Portanto, guardareis o sábado, porque santo é para vós. Aquele que o profanar certamente morrerá, porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será extirpada do meio do seu povo. 15. 6 dias se fará obra, porém o 7º dia é o sábado do descanso, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer obra, certamente morrerá. 16. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações por concerto perpétuo. 17. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e, ao 7º dia, descansou, e restaurou-se. 18. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Capítulo 32. Este capítulo contém 35 versículos. Vamos ouvir do versículo 1 aos versículo 35. O bezerro de ouro. 1. Mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: levanta-te, fez-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. 2. E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, e de vossos filhos, e de vossas filhas, e trazei-mos. 3. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas, e os trouxeram a Arão. 4. E ele os tomou das suas mãos, e formou o ouro com um buril, e fez dele um bezerro de fundição. Então, disseram: estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito.
5. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele, e Arão apregou e disse: amanhã será festa ao Senhor. 6. E, no dia seguinte, madrugaram, e ofereceram holocaustos, e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber, depois, levantaram-se a folgar. 7. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo, que fizeste subir do Egito, se tem corrompido. 8. E depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado, fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram, e sacrificaram-lhe, e disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. 9. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, e eis que é povo obstinado. 10. Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles, e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. 11. Porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? 12. Porque hão de falar os egípcios, dizendo: para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra, torna-te da ira do teu furor e arrepende-te deste mal contra o teu povo. 13. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: multiplicarei a vossa semente como as estrelas dos céus e darei à vossa semente toda esta terra, de que tenho dito, para que a possuam por herança eternamente. 14. Então, o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. 15. E voltou Moisés, e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho na sua mão, tábuas escritas de ambas as bandas, de uma e de outra banda escritas estavam. 16. E aquelas tábuas eram obra de Deus, também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. 17. E, ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés: alarido de guerra há no arraial. 18. Porém ele disse: não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas o alarido dos que cantam eu ouço. Moisés quebra as tábuas do testemunho. 19. E aconteceu que, chegando ele ao arraial e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se o furor de Moisés, e arremessou as tábuas das suas mãos, e quebrou-as ao pé do monte. 20. E tomou o bezerro que tinham feito, e queimou-o no fogo, moendo-o até que se tornou em pó, e o espargiu sobre as águas e deu-o a beber aos filhos de Israel. 21. E Moisés disse a Arão: que te tem feito este povo, que sobre ele trouxeste tamanho pecado? 22. Então, disse Arão: não se acenda a ira do meu senhor, tu sabes que este povo é inclinado ao mal. 23. E eles me disseram: fez-nos deuses que vão adiante de nós, porque não sabemos que sucedeu a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito. 24. Então, eu lhes disse: quem tem ouro, arranque-o, e deram-o, e lancei-o no fogo, e saiu este bezerro. Moisés manda matar os idólatras. 25. E, vendo Moisés que o povo estava despido porque Arão o havia despido para a vergonha entre os seus inimigos. 26. Pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, venha a mim. Então, se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. 27. E disse-lhes: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um ponha a sua espada sobre a sua coxa, e passai e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, e cada um a seu amigo, e cada um a seu próximo. 28. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo, aquele dia, uns 3.000 homens. 29.
Porquanto Moisés tinha dito: consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor, porquanto cada um será contra o seu filho e contra o seu irmão, e isto para ele vos dar hoje bênção. Moisés intercede pelo povo. 30. E aconteceu que, no dia seguinte, Moisés disse ao povo: vós pecastes grande pecado, agora, porém, subirei ao Senhor porventura, farei propiciação por vosso pecado. 31. Assim tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, este povo pecou pecado grande, fazendo para si deuses de ouro. 32. Agora, pois, perdoa o seu pecado, senão risca-me, peço-te, do teu livro, que tens escrito. 33. Então, disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro. 34. Vai, pois, agora, conduze este povo para onde te tenho dito, eis que o meu anjo irá adiante de ti, porém, no dia da minha visitação, visitarei neles o seu pecado. 35. Assim feriu o Senhor o povo, porquanto fizeram o bezerro que Arão tinha feito. Capítulo 33. Este capítulo contém 23 versículos. Vamos ouvir do versículo 1 aos versículo 23. Deus não irá no meio do povo, mas enviará um anjo. 1. Disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua semente a darei. 2. E enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, e os amorreus, e os héteus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus. 3. Há uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que te não consuma eu no caminho. 4. E, ouvindo o povo esta má notícia, entristeceram-se, e nenhum deles pôs sobre si os seus átavios. 5. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel: povo obstinado és, se um momento eu subir no meio de ti, te consumirei, porém agora tira de ti os teus átavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. 6. Então, os filhos de Israel se despojaram dos seus átavios, ao pé do monte Horebe. 7. E tomou Moisés a tenda, e a estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação, e aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. 8. E aconteceu que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava, e cada um ficava em pé à porta da sua tenda, e olhavam para Moisés pelas costas, até ele entrar na tenda. 9. E aconteceu que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem, e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. 10. E, vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava, e inclinavam-se cada um à porta da sua tenda. 11. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo, depois tornava ao arraial, mas o moço Josué, filho de Num, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. Moisés roga a Deus a sua presença. 12. E Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, fez subir a este povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo, e tu disseste: conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. 13. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e atenta que esta nação é o teu povo. 14. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. 15. Então, disse-lhe, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. 16.
Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso, não é por andares tu conosco, e separados seremos, eu e o teu povo, de todo o povo que há sobre a face da terra? 17. Então, disse o Senhor a Moisés, farei também isto, que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço por nome. Moisés roga a Deus que lhe mostre a sua glória. 18. Então, ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória. 19. Porém ele disse, eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem me compadecer. 20. E disse mais, não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. 21. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, ali te porás sobre a penha. 22. E acontecerá que quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. 23. E, havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Capítulo 34. Este capítulo contém 35 versículos. Vamos ouvir do versículo 1 aos versículo 35. As novas tábuas dos 10 mandamentos. 1. Então, disse o Senhor a Moisés, lavra-te 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas, que tu quebraste. 2. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali põe-te diante de mim no cume do monte. 3. E ninguém suba contigo e também ninguém apareça em todo o monte, nem ovelhas nem bois se apacentem defronte do monte. 4. Então, ele lavrou 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e levantou-se Moisés pela manhã de madrugada e subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe tinha ordenado, e tomou as 2 tábuas de pedra na sua mão. 5. E o Senhor desceu numa nuvem e se pôs ali junto a ele, e ele apregou o nome do Senhor. 6. Passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou, Jeová, o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade. 7. Que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade, e a transgressão, e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. 8. E Moisés apressou-se, e inclinou a cabeça à terra, e encurvou-se. 9. E disse, Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, vá agora o Senhor no meio de nós, porque este é povo obstinado, porém perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado e toma-nos pela tua herança. Deus faz um pacto. 10. Então, disse, eis que eu faço um concerto, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma, de maneira que todo este povo, em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. 11. Guarda o que eu te ordeno hoje, eis que eu lançarei de diante de ti os amorreus, e os cananeus, e os héteus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus. 12. Guarda-te que não faças concerto com os moradores da terra aonde has de entrar, para que não seja por laço no meio de ti. 13. Mas os seus altares transtornareis, e as suas estátuas quebrareis, e os seus bosques cortareis. 14. Por que te não inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso, Deus zeloso é Ele. 15. Para que não faças concerto com os moradores da terra, e não se prostituam após os seus deuses, nem sacrifiquem aos seus deuses, e tu, convidado deles, comas dos seus sacrifícios. 16.
E tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos, e suas filhas, prostituindo-se após os seus deuses, façam que também teus filhos se prostituam após os seus deuses. 17. Não farás para ti deuses de fundição. 18. A festa dos pães asmos guardarás, 7 dias comerás pães asmos como te tenho ordenado, ao tempo apontado do mês de Abibe, porque no mês de Abibe saíste do Egito. 19. Tudo o que abre a madre meu até todo o teu gado, que seja macho, abrindo a madre de vacas e de ovelhas. 20. O burro, porém, que abrir a madre, resgatarás como um cordeiro, mas, se o não resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça, todo primogênito de teus filhos resgatarás. E ninguém aparecerá vazio diante de mim. 21. 6 dias trabalharás, mas, ao 7º dia, descansarás, na aradura e na cega descansarás. 22. Também guardarás a festa das semanas, que é a festa das primícias da cega do trigo, e a festa da colheita no fim do ano. 23. 3 vezes no ano todo macho entre ti aparecerá perante o Senhor Jeová, Deus de Israel. 24. Porque eu lançarei as nações de diante de ti e alargarei o teu termo, ninguém cobiçará a tua terra, quando subire para aparecer 3 vezes no ano diante do Senhor, teu Deus. 25. Não sacrificarás o sangue do meu sacrifício com pão lêvedado, nem o sacrifício da festa da Páscoa ficará da noite para a manhã. 26. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor, teu Deus, não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. 27. Disse mais o Senhor a Moisés, escreve estas palavras porque conforme o teor destas palavras tenho feito concerto contigo e com Israel. 28. E esteve Moisés ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras do concerto, os 10 mandamentos. O rosto de Moisés resplandece. 29. E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, e Moisés trazia as 2 tábuas do testemunho em sua mão, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois que o Senhor falara com ele. 30. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, pelo que temeram de chegar-se a ele. 31. Então, Moisés os chamou, e Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele, e Moisés lhes falou. 32. Depois, chegaram também todos os filhos de Israel, e ele lhes ordenou tudo o que o Senhor falara com ele no monte Sinai. 33. Assim, acabou Moisés de falar com eles e tinha posto um véu sobre o seu rosto. 34. Porém, entrando Moisés perante o Senhor para falar com ele, tirava o véu até que saía, e, saindo, falava com os filhos de Israel o que lhe era ordenado. 35. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés e que resplandecia a pele do rosto de Moisés, e tornava Moisés a pôr o véu sobre o seu rosto, até que entrava para falar com ele. Capítulo 35. Este capítulo contém 35 versículos. Vamos ouvir do versículo 1 aos versículo 35. O sábado e as ofertas para o tabernáculo. 1. Então fez Moisés ajuntar toda a congregação dos filhos de Israel e disse-lhes: Estas são as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. 2. 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia vos será santo, o sábado do repouso ao Senhor, todo aquele que fizer obra nele morrerá. 3. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia de sábado. 4. Falou mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: Esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo. 5.
Tomai, do que vós tendes, uma oferta para o Senhor, cada um, cujo coração é voluntariamente disposto, a trará por oferta alçada ao Senhor, ouro, e prata, e cobre. 6. Como também pano azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabras. 7. E peles de carneiros tintas de vermelho, e peles de texugos, e madeira de cetim. 8. E azeite para a luminária, e especiarias para o azeite da unção e para o incenso aromático. 9. E pedras sardônicas, e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. 10. E todos os sábios de coração entre vós virão e farão tudo o que o Senhor tem mandado. 11. O tabernáculo, e a sua tenda, e a sua coberta, e os seus colchetes, e as suas tábuas, e as suas barras, e as suas colunas, e as suas bases. 12. A arca e os seus varais, e o propiciatório, e o véu da coberta. 13. A mesa, e os seus varais, e todos os seus utensílios, e os pães da proposição. 14. E o castiçal da luminária, e os seus utensílios, e as suas lâmpadas, e o azeite para a luminária. 15. E o altar do incenso, e os seus varais, e o azeite da unção, e o incenso aromático, e a coberta da porta à entrada do tabernáculo. 16. O altar do holocausto, e o crivo de cobre que terá seus varais, e todos os seus utensílios, e a pia, e a sua base. 17. As cortinas do pátio, e as suas colunas, e as suas bases, e a coberta da porta do pátio. 18. As estacas do tabernáculo, e as estacas do pátio, e as suas cordas. 19. As vestes do ministério para ministrar no santuário, e as vestes santas de Arão, o sacerdote, e as vestes de seus filhos para administrarem o sacerdócio. A prontidão do povo em trazer ofertas. 20. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu de diante de Moisés. 21. E veio todo homem, a quem o seu coração moveu, e todo aquele cujo espírito voluntariamente o impeliu, e trouxeram a oferta alçada ao Senhor para a obra da tenda da congregação, e para todo o seu serviço, e para as vestes santas. 22. E, assim, vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, trouxeram fivelas, e pendentes, e anéis, e braceletes, e todo vaso de ouro, e todo homem oferecia oferta de ouro ao Senhor. 23. E todo homem que se achou com pano azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabras, e peles de carneiro tintas de vermelho, e peles de texugos, os trazia. 24. Todo aquele que oferecia oferta alçada de prata ou de metal, a trazia por oferta alçada ao Senhor, e todo aquele que se achava com madeira de cetim, a trazia para toda a obra do serviço. 25. E todas as mulheres sábias de coração fiavam com as mãos e traziam o fiado, o pano azul, a púrpura, o carmesim e o linho fino. 26. E todas as mulheres cujo coração as moveu em sabedoria fiavam os pelos das cabras. 27. E os príncipes traziam pedras sardônicas, e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. 28. E especiarias, e azeite para a luminária, e para o óleo da unção, e para o incenso aromático. 29. Todo homem e mulher cujo coração voluntariamente se moveu a trazer alguma coisa para toda a obra que o Senhor ordenara se fizesse pela mão de Moisés, aquilo trouxeram os filhos de Israel por oferta voluntária ao Senhor. Deus chama Bezalel e Aholiabe. 30. Depois disse Moisés aos filhos de Israel: Eis que o Senhor tem chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. 31. E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento e ciência em todo o artifício. 32.
e para inventar invenções para trabalhar em ouro, e em prata, e em cobre. 33. E em artifício de pedras para engastar, e em artifício de madeira, para trabalhar em toda obra esmerada. 34. Também lhe tem disposto o coração para ensinar a outros, a ele e a Oliabe, filho de Aisamaque, da tribo de Deatio. 35. Encheu-os de sabedoria do coração, para fazer toda obra de mestre, e a mais engenhosa, e a do bordador, em pano azul, e em púrpura, e em carmesim, e em linho fino, e a do tecelaô, fazendo toda obra e inventando invenções. Capítulo 36. Este capítulo contém 38 versículos. Vamos ouvir do versículo 1 aos versículo 38. 1. Assim trabalharam Bezalel, e Aholiabe, e todo homem sábio de coração a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência, para saberem como haviam de fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme tudo o que o Senhor tinha ordenado. Moisés entrega aos obreiros as ofertas do povo. 2. Porque Moisés chamara a Bezalel, e a Aholiabe, e a todo homem sábio de coração em cujo coração o Senhor tinha dado sabedoria, isto é, a todo aquele a quem o seu coração moverá que se chegasse à obra para fazê-la. 3. Tomaram, pois, de diante de Moisés toda a oferta alçada que trouxeram os filhos de Israel para a obra do serviço do santuário para fazê-la, e, ainda, eles lhe traziam cada manhã oferta voluntária. 4. E vieram todos os sábios que faziam toda a obra do santuário, cada um da obra que fazia. 5. E falaram a Moisés, dizendo: o povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse. 6. Então, mandou Moisés que fizessem passar uma voz pelo arraial, dizendo: nenhum homem nem mulher faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim, o povo foi proibido de trazer mais. 7. Porque tinham material bastante para toda a obra que havia de fazer-se, e ainda sobejava. 8. Assim todo sábio de coração, entre os que faziam a obra, fez o tabernáculo de 10 cortinas, de linho fino torcido, e de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, com querubins, da obra mais esmerada, as fez. 9. O comprimento de uma cortina era de 28 côvados, e a largura de outra cortina, de 4 côvados, todas as cortinas tinham uma mesma medida. 10. E ligou 5 cortinas, uma com a outra, e outras 5 cortinas ligou uma com a outra. 11. Depois fez laçadas de fio azul na borda da última cortina do primeiro agrupamento, assim também fez na borda da primeira cortina do segundo agrupamento. 12. 50 laçadas fez numa cortina e 50 laçadas fez na cortina da extremidade do segundo agrupamento, estas laçadas eram contrapostas uma com a outra. 13. Também fez 50 colchetes de ouro e com estes colchetes uniu as cortinas uma com a outra, e foi feito, assim, um tabernáculo. 14. Fez também cortinas de pelos de cabras para a tenda sobre o tabernáculo, de 11 cortinas a fez. 15. O comprimento de uma cortina era de 30 côvados, e a largura de uma cortina, de 4 côvados, estas 11 cortinas tinham uma mesma medida. 16. E ele uniu 5 cortinas à parte, e 6 cortinas à parte. 17. E fez 50 laçadas na borda da última cortina do agrupamento, também fez 50 laçadas na borda da cortina do outro agrupamento. 18. Fez também 50 colchetes de metal para ajuntar a tenda, para que fosse uma. A coberta de peles e as tábuas. 19. Fez também para a tenda uma coberta de peles de carneiros tintas de vermelho, e por cima, uma coberta de peles de texugo. 20.
Também fez tábuas levantadas para o tabernáculo, de madeira de cetim. 21. O comprimento de uma tábua era de 10 côvados, e a largura de cada tábua era de 1 côvado e meio. 22. Cada tábua tinha 2 coceiras pregadas uma com a outra, assim fez com todas as tábuas do tabernáculo. 23. Assim, pois, fez as tábuas para o tabernáculo, 20 tábuas para a banda do sul. 24. E fez 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para as suas 2 coceiras e 2 bases debaixo de outra tábua para as suas 2 coceiras. 25. Também fez 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo da banda do norte. 26. Com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. 27. E ao lado do tabernáculo para o ocidente fez 6 tábuas. 28. Fez também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo aos 2 lados. 29. As quais estavam juntas debaixo e também se ajuntavam por cima com uma argola, assim fez com elas ambas nos 2 cantos. 30. Assim, eram 8 tábuas com as suas bases de prata, a saber, 16 bases, 2 bases debaixo de cada tábua. 31. Fez também barras de madeira de cetim, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo. 32. E 5 barras para as tábuas do outro lado do tabernáculo, e outras 5 barras para as tábuas do tabernáculo de ambas as bandas do ocidente. 33. E fez que a barra do meio passasse pelo meio das tábuas de uma extremidade até a outra. 34. E cobriu as tábuas de ouro, e as suas argolas, os lugares das barras, fez de ouro, as barras também cobriu de ouro. Os véus e as colunas. 35. Depois fez o véu de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido, de obra esmerada o fez com querubins. 36. E fez-lhe 4 colunas de madeira de cetim e as cobriu de ouro, e seus colchetes fez de ouro e fundiu-lhe 4 bases de prata. 37. Fez também para a porta da tenda o véu de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido, da obra de bordador. 38. Com as suas 5 colunas e os seus colchetes, e as suas cabeças e as suas molduras cobriu de ouro, e as suas 5 bases eram de cobre. Capítulo 37. Este capítulo contém 29 versículos. Vamos ouvir do versículo 1 aos versículo 29. A arca. 1. Fez também Bezalel a arca de madeira de cetim, o seu comprimento era de 2 côvados e meio, e a sua largura, de 1 côvado e meio, e a sua altura, de 1 côvado e meio. 2. E cobriu-a de ouro puro por dentro e por fora, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. 3. E fundiu-lhe 4 argolas de ouro aos seus 4 cantos, num lado 2, e no outro lado 2 argolas. 4. E fez varais de madeira de cetim e os cobriu de ouro. 5. E meteu os varais pelas argolas aos lados da arca, para levar a arca. O propiciatório. 6. Fez também de ouro puro o propiciatório, o seu comprimento era de 2 côvados e meio, e a sua largura, de 1 côvado e meio. 7. Fez também 2 querubins de ouro, de obra batida os fez, as 2 extremidades do propiciatório. 8. Um querubim a uma extremidade desta banda, e o outro querubim a outra extremidade da outra banda, do mesmo propiciatório fez sair os querubins às 2 extremidades dele. 9.
E os querubins estendiam as asas por cima, cobrindo com as asas o propiciatório, e os seus rostos estavam defronte um do outro, o rosto dos querubins estava virado para o propiciatório. A mesa. 10. Fez também a mesa de madeira de cetim, o seu comprimento era de 2 côvados, e a sua largura, de 1 côvado, e a sua altura, de 1 côvado e meio. 11. E cobriu-a de ouro puro e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. 12. Fez-lhe também uma moldura da largura de 1 mão ao redor, e fez uma coroa de ouro ao redor da sua moldura. 13. Fundiu-lhe também 4 argolas de ouro, e pôs as argolas aos 4 cantos que estavam aos seus 4 pés. 14. Defronte da moldura estavam as argolas para os lugares dos varais para levar a mesa. 15. Fez também os varais de madeira de cetim e os cobriu de ouro para levar a mesa. 16. E fez de ouro puro os utensílios que haviam de estar sobre a mesa, e os seus pratos, e as suas colheres, e as suas escudelas, e as suas cobertas com que se haviam de cobrir. O castiçal. 17. Fez também o castiçal de ouro puro, de obra batida fez este castiçal, o seu pé, e as suas canas, e os seus copos, e as suas maçãs, e as suas flores, na mesma peça. 18. 6 canas saíam dos seus lados, 3 canas do castiçal, de um lado dele, e 3 canas do castiçal, do outro lado. 19. Numa cana, estavam 3 copos a modo de amêndoas, 1 maçã e 1 flor, e noutra cana, 3 copos a modo de amêndoas, 1 maçã e 1 flor, assim para as 6 canas que saíam do castiçal. 20. Mas no mesmo castiçal havia 4 copos a modo de amêndoas com as suas maçãs e com as suas flores. 21. E era uma maçã debaixo de 2 canas do mesmo, e outra maçã debaixo de outras 2 canas, e mais uma maçã debaixo de outras 2 canas, assim se fez para as 6 canas que saíam dele. 22. As suas maçãs e as suas canas formavam a mesma peça, tudo era uma obra batida de ouro puro. 23. E fez-lhe 7 lâmpadas, os seus espevitadores e os seus apagadores eram de ouro puro. 24. De 1 talento de ouro puro o fez, e todos os seus utensílios. 25. E fez o altar do incenso de madeira de cetim, de 1 côvado era o seu comprimento, e de 1 côvado, a sua largura, quadrado, e de 2 côvados, a sua altura, dele mesmo eram feitas as suas pontas. 26. E cobriu-o de ouro puro, e a sua coberta, e as suas paredes ao redor, e as suas pontas, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. 27. Fez-lhe também 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa, nos seus 2 cantos, de ambos os seus lados, para os lugares dos varais para levá-lo com eles. 28. E os varais fez de madeira de cetim e os cobriu de ouro. 29. Também fez o azeite santo da unção e o incenso aromático puro, de obra de perfumista. Capítulo 38. Este capítulo contém 31 versículos. Vamos ouvir do versículo 1 aos versículo 31. O altar do holocausto. 1. Fez também o altar do holocausto de madeira de cetim, de 5 côvados era o seu comprimento, e de 5 côvados, a sua largura, quadrado, e de 3 côvados, a sua altura. 2. E fez-lhe as suas pontas aos seus 4 cantos, as suas pontas formavam uma só peça com o altar, e cobriu-o de cobre. 3. Fez também todos os utensílios do altar, os caldeirões, e as pás, e as bacias, e os garfos, e os braseiros, todos os seus utensílios fez de cobre. 4.
Fez também para o altar um crivo de cobre, de obra de rede, na sua cercadura de baixo, até ao meio dele. 5. E fundiu 4 argolas às 4 extremidades do crivo de cobre para os lugares dos varais. 6. E fez os varais de madeira de cetim e os cobriu de cobre. 7. E meteu os varais pelas argolas aos lados do altar para levá-lo com eles, fê-lo oco e de tábuas. 8. Fez também a pia de cobre com a sua base de cobre, dos espelhos das mulheres que se ajuntavam, ajuntando-se à porta da tenda da congregação. O pátio. 9. Fez também o pátio da banda do meio-dia ao sul, as cortinas do pátio eram de linho fino torcido, de 100 côvados. 10. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre, os colchetes destas colunas e as suas molduras eram de prata. 11. E da banda do norte, cortinas de 100 côvados, as suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre, e os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. 12. E da banda do ocidente, cortinas de 50 côvados, as suas colunas, 10, e as suas bases, 10, os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. 13. E da banda oriental, ao oriente, cortinas de 50 côvados. 14. As cortinas desta banda da porta eram de 15 côvados, as suas colunas, 3, e as suas bases, 3. 15. E da outra banda da porta do pátio, de ambos os lados, eram cortinas de 15 côvados, as suas colunas 3, e as suas bases 3. 16. Todas as cortinas do pátio ao redor eram de linho fino torcido. 17. E as bases das colunas eram de cobre, os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata, e a coberta das suas cabeças de prata, e todas as colunas do pátio eram cingidas de prata. 18. E a coberta da porta do pátio era de obra de bordador, de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido, e o comprimento era de 20 côvados, e a altura, na largura, de 5 côvados, defronte das cortinas do pátio. 19. E as suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de cobre, os seus colchetes, de prata, e a coberta das suas cabeças e as suas molduras, de prata. 20. E todas as estacas do tabernáculo e do pátio ao redor eram de cobre. A enumeração das coisas do tabernáculo. 21. Esta é a enumeração das coisas contadas do tabernáculo do testemunho, que por ordem de Moisés foram contadas para o ministério dos levitas por mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. 22. Fez, pois, Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor tinha ordenado a Moisés. 23. E com ele a Oliabe, filho de Aissamaque, da tribo de Deatil, um mestre de obra, e engenhoso artífice, e bordador em pano azul, e em púrpura, e em carmesim, e em linho fino. 24. Todo o ouro gasto na obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta, foram 29 talentos e 730 siclos, conforme o ciclo do santuário. 25. E a prata dos arrolados da congregação foram 100 talentos e 1.775 ciclos, conforme o ciclo do santuário. 26. Um beca para cada cabeça, isto é, meio ciclo, conforme o ciclo do santuário, de qualquer que passava aos arrolados, da idade de 20 anos e acima, que foram 603.550. 27. E houve 100 talentos de prata para fundir as bases do santuário e as bases do véu para 100 bases eram 100 talentos, um talento para cada base. 28. Mas dos 1.775 ciclos fez os colchetes das colunas, e cobriu as suas cabeças, e as cingiu de molduras. 29. E o cobre da oferta foi 70 talentos e 2.400 ciclos.
30. E dele fez as bases da porta da tenda da congregação, e o altar de cobre, e o crivo de cobre para ele, e todos os utensílios do altar. 31. E as bases do pátio ao redor, e as bases da porta do pátio, e todas as estacas do tabernáculo, e todas as estacas do pátio ao redor. Capítulo 39. Este capítulo contém 43 versículos. Vamos ouvir do versículo 1 aos versículo 43. As vestes dos sacerdotes. 1. Fizeram também as vestes do ministério para ministrar no santuário, de pano azul, e de púrpura, e de carmesim. Também fizeram as vestes santas para Arão, como o Senhor ordenará a Moisés. 2. Assim fez o éfode de ouro, de pano azul, e de púrpura, e de carmesim e de linho fino torcido. 3. E estenderam as lâminas de ouro e as cortaram em fios para entretecer entre o pano azul, e entre a púrpura, e entre o carmesim, e entre o linho fino da obra mais esmerada. 4. Fizeram nele ombreiras que se ajuntassem, as suas duas pontas se ajuntavam. 5. E o cinto de artifício do éfode que estava sobre ele, era conforme a sua obra, da mesma peça, de ouro, e de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido, como o Senhor ordenará a Moisés. 6. Também prepararam as pedras sardônicas, engastadas em ouro, lavradas com gravuras de selo, com os nomes dos filhos de Israel. 7. E as pôs sobre as ombreiras do éfode por pedras de memória para os filhos de Israel, como o Senhor ordenará a Moisés. 8. Fez também o peitoral de obra de artífice, como a obra do éfode, de ouro, e de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido. 9. Quadrado era, dobrado fizeram o peitoral, o seu comprimento era de 1 palmo, e a sua largura, de 1 palmo dobrado. 10. E engastaram nele 4 ordens de pedras, uma ordem de um sárdio, um topázio e um carbúnculo, esta é a primeira ordem. 11. E a segunda ordem, de uma esmeralda, uma safira e um diamante. 12. E a terceira ordem, de um jacinto, uma ágata e uma ametista. 13. E a quarta ordem, de uma turquesa, uma sardônica e um jaspe, e todas eram engastadas nos seus engastes de ouro. 14. Estas pedras, pois, eram, segundo os nomes dos filhos de Israel, 12, segundo os seus nomes, de gravura de selo, cada uma com o seu nome, segundo as 12 tribos. 15. Também fizeram para o peitoral cadeiazinhas de igual medida, obra de trança e de ouro puro. 16. E fizeram 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro, e puseram as 2 argolas nas 2 extremidades do peitoral. 17. E puseram as 2 cadeiazinhas de trança de ouro nas 2 argolas, nas 2 extremidades do peitoral. 18. E as outras 2 pontas das 2 cadeiazinhas de trança, puseram nos 2 engastes, e as puseram sobre as ombreiras do éfode, defronte dele. 19. Fizeram também 2 argolas de ouro, que puseram nas outras 2 extremidades do peitoral, na sua borda que estava junto ao éfode por dentro. 20. Fizeram mais 2 argolas de ouro, que puseram nas 2 ombreiras do éfode, debaixo, defronte dele, defronte da sua juntura, sobre o cinto de artifício do éfode. 21. E ligaram o peitoral com as suas argolas, as argolas do éfode com um cordão azul, para que estivesse sobre o cinto de artifício do éfode, e o peitoral não se apartasse do éfode, como o Senhor ordenará a Moisés. 22. E fez o manto do éfode de obra tecida, todo de pano azul. 23. E o colar do manto estava no meio dele, como colar de cota de malha, este colar tinha uma borda em volta, para que se não rompesse. 24. E nas bordas do manto fizeram romãs de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, a fio torcido.
25. Fizeram também as campainhas de ouro puro, pondo as campainhas no meio das romãs nas bordas da capa, em roda, entre as romãs. 26. Uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã, nas bordas do manto à roda, para ministrar como o Senhor ordenará a Moisés. 27. Fizeram também as túnicas de linho fino, de obra tecida, para Arão e para seus filhos. 28. E a mitra de linho fino, e o ornato das tiaras de linho fino, e os calções de linho fino torcido. 29. E o cinto de linho fino torcido, e de fio azul, e de púrpura, e de carmesim, de obra de bordador como o Senhor ordenará a Moisés. 30. Fizeram também a folha da coroa de santidade de ouro puro, e nela escreveram o escrito como de gravura de selo, Santidade ao Senhor. 31. E ataram-na com um cordão de azul, para atar a mitra em cima, como o Senhor ordenará a Moisés. 32. Assim, se acabou toda a obra do tabernáculo da tenda da congregação, e os filhos de Israel fizeram conforme tudo o que o Senhor ordenará a Moisés, assim o fizeram. O tabernáculo é entregue a Moisés. 33. Depois trouxeram a Moisés o tabernáculo, e a tenda, e todos os seus móveis, e os seus colchetes, e as suas tábuas, e os seus varais, e as suas colunas, e as suas bases. 34. E a coberta de peles de carneiro tintas de vermelho, e a coberta de peles de texugos, e o véu da coberta. 35. A arca do testemunho, e os seus varais, e o propiciatório. 36. A mesa com todos os seus utensílios e os pães da proposição. 37. O castiçal puro com suas lâmpadas, as lâmpadas da ordenança, e todos os seus utensílios, e o azeite para a luminária. 38. Também o altar de ouro, e o azeite da unção, e o incenso aromático, e a coberta da porta da tenda. 39. O altar de cobre, e o seu crivo de cobre, e os seus varais, e todos os seus utensílios, e a pia, e a sua base. 40. As cortinas do pátio, e as suas colunas, e as suas bases, e a coberta da porta do pátio, e as suas cordas, e os seus pregos, e todos os utensílios do serviço do tabernáculo para a tenda da congregação. 41. As vestes do ministério para ministrar no santuário, as vestes santas de Arão, o sacerdote, e as vestes dos seus filhos para administrarem o sacerdócio. 42. Conforme tudo o que o Senhor ordenará a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. 43. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinham feito, como o Senhor ordenará, assim a fizeram. Então, Moisés os abençoou. Capítulo 40. Este capítulo contém 38 versículos. Vamos ouvir do versículo 1 aos versículo 38. Deus manda Moisés levantar o tabernáculo. 1. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: 2. No primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação. 3. E porás nele a arca do testemunho, e cobrirás a arca com um véu. 4. Depois, meterás nele a mesa e porás em ordem o que se deve pôr em ordem nela, também meterás nele o castiçal e acenderás as suas lâmpadas. 5. E porás o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho, então pendurarás a coberta da porta do tabernáculo. 6. Porás também o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo da tenda da congregação. 7. E porás a pia entre a tenda da congregação e o altar e nela porás água. 8. Depois porás o pátio ao redor e pendurarás a coberta à porta do pátio. 9.
Então tomarás o azeite da unção e ungirás o tabernáculo e tudo o que há nele, e o santificarás com todos os seus móveis, e será santo. 10. Ungirás também o altar do holocausto e a todos os seus utensílios e santificarás o altar, e o altar será uma coisa santíssima. 11. Então, ungirás a pia e a sua base e a santificarás. 12. Farás também chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação e os lavarás com água. 13. E vestirás a Arão as vestes santas, e o ungirás, e o santificarás para que me administre o sacerdócio. 14. Também farás chegar seus filhos, e lhes vestirás as túnicas. 15. E os ungirás como ungiste a seu pai, para que me administrem o sacerdócio, e a sua unção lhe será por sacerdócio perpétuo nas suas gerações. 16. E fê-lo Moisés conforme tudo o que o Senhor lhe ordenou, assim o fez. O tabernáculo é levantado. 17. E aconteceu no mês primeiro, no ano segundo, ao primeiro do mês, que o tabernáculo foi levantado. 18. Porque Moisés levantou o tabernáculo, e pôs as suas bases, e armou as suas tábuas, e meteu nele os seus varais, e levantou as suas colunas. 19. E estendeu a tenda sobre o tabernáculo, e pôs a coberta da tenda sobre ela, em cima, como o Senhor ordenará a Moisés. 20. E tomou o testemunho, e pô-lo na arca, e meteu os varais à arca, e pôs o propiciatório sobre a arca, em cima. 21. E levou a arca ao tabernáculo, e pendurou o véu da cobertura, e cobriu a arca do testemunho, como o Senhor ordenará a Moisés. 22. Pôs também a mesa na tenda da congregação, ao lado do tabernáculo para o norte, fora do véu. 23. E sobre ela pôs em ordem o pão perante o Senhor, como o Senhor ordenará a Moisés. 24. Pôs também na tenda da congregação o castiçal defronte da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul. 25. E acendeu as lâmpadas perante o Senhor, como o Senhor ordenará a Moisés. 26. E pôs o altar de ouro na tenda da congregação, diante do véu. 27. E acendeu sobre ele o incenso de especiarias aromáticas, como o Senhor ordenará a Moisés. 28. Pendurou também a coberta da porta do tabernáculo. 29. E pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo da tenda da congregação, e ofereceu sobre ele holocausto e oferta de manjares, como o Senhor ordenará a Moisés. 30. Pôs também a pia entre a tenda da congregação e o altar e derramou água nela, para lavar. 31. E Moisés, e Arão, e seus filhos, lavaram nela as mãos e os pés. 32. Quando entravam na tenda da congregação e quando chegavam ao altar, lavavam-se como o Senhor ordenará a Moisés. 33. Levantou também o pátio ao redor do tabernáculo e do altar e pendurou a coberta da porta do pátio. Assim, Moisés acabou a obra. A nuvem cobre o tabernáculo. 34. Então, a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. 35. De maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. 36. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então, os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. 37. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até ao dia em que ela se levantava. 38. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas.